Boa noite a todos. Inicialmente quero agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Me sinto em casa porque aqui todos são empresários, então me sinto bastante confortável com vocês aqui. E de uma certa forma eu vim aqui em nome do presidente, em nome do ministro Guedes, dar uma satisfação para vocês do que está acontecendo hoje no governo federal, mas antes de tudo, que país que nós recebemos em 1º de janeiro de 2019. Então é importante que a sociedade esteja, neste momento, bem informada sobre este país e o que este governo está fazendo. Vocês são uma classe produtora importante, que gera emprego na veia, e estejam certos de que vocês são aquelas pessoas que fazem o Brasil. Bem, eu estou aqui nesse governo por causa dessa pessoa aí. Eu estou aqui por causa de Jair Messias Bolsonaro. Porque talvez eu não estivesse no Brasil. E de uma certa forma, como esse Brasil quase foi para o caos nas últimas eleições, eu me senti na obrigação, no dever, de contribuir com este governo, porque eu continuo morando aqui e espero que meus filhos e meus netos possam continuar vivendo aqui. Então eu estou aqui por um propósito, porque eu vi que este homem defende valores que eu também defendo. Ele é conservador na família, na sociedade e nos costumes. E eu compartilho com a grande parte de seus valores. Já era hora do Brasil mudar o rumo e ter realmente os valores cristãos da família brasileira. E nós temos isso com este presidente. E este presidente falava e soava como músicas para os meus ouvidos, de que o Estado deve sair de tudo aquilo que a iniciativa privada puder operar. E eu nunca tinha ouvido isso ao longo de todos esses anos. Se me lembro de tantas eleições no Brasil, eu nunca tinha ouvido um candidato a presidente da República falar em nós vamos privatizar tudo que for possível. E este homem falou que vai privatizar tudo que é possível. Então, vocês verificam que desde que Jair Bolsonaro assumiu este governo, vocês não têm visto casos de corrupção. Está muito em voga falar corrupção atacado, porque talvez pequenos delitos em corrupção talvez possam existir, mas não existe corrupção nesse governo. Até este momento, nada foi explicitado. Então nós temos uma sociedade absolutamente diferente da sociedade que tínhamos no passado. E hoje as pessoas se sentem absolutamente livres para fazer seus comentários, inclusive contra o próprio presidente. A imprensa brasileira devo registrar. E eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Tem muito mais conteúdo para a nossa imprensa falar sobre os feitos deste governo, que eu vou mostrar para vocês na minha apresentação, do que pelo comportamento do presidente. No entanto, a imprensa dedica suas manchetes e páginas, na minha visão, a denegrir a imagem de um grande indivíduo que, se não fosse por ele, muitos de vocês não estariam aqui hoje. E nós estaríamos exatamente na direção da Venezuela. Então, de uma certa forma, eu pessoalmente guardo uma gratidão deste homem ser o nosso presidente. Caso contrário, seria a esquerda. Estou também neste governo porque o ministro Guedes, a quem eu tinha já uma relação de 28 anos de amizade, e do qual compartilhamos e comungamos os ideais liberais, embora eu sempre brinco que eu estou um pouquinho à direita do ministro, orgulhosamente falo. E ontem, quando nós jantamos juntos, ele sentou ao meu lado direito. Eu disse: ministro, aproveite e delicie este jantar,
pois pela primeira vez você está à minha direita. Então, ministro Guedes, vocês já conhecem, muitos de vocês já ao longo do tempo acompanhou a história do ministro Guedes, e ele realmente encarnou nesse governo o somatório dos conservadores com os liberais. Conservadores nos costumes, liberais na economia. Então, o ministro Guedes orienta a nossa economia para competitividade, acabar com os subsídios, fazer com que o empresário brasileiro, lento e gradualmente, com muito cuidado, seja exposto à competição internacional. E que nós tenhamos um ambiente de negócios onde seja convidativo para o pequeno empreendedor, para o microempresário, porque cerca de mais de 20% da geração de empregos tem sido de empresas com menos de 20 funcionários. Então, é preciso, nesse país de empreendedores, nós precisamos facilitar a vida dos pequenos empreendedores, das startups, de quem está iniciando o seu negócio. E eu sempre digo, cada novo negócio, cada pequeno negócio, é uma semente de capitalismo, que amanhã será uma grande companhia. E o governo do PT não gostava de lucro, não gostava de capital, não gostava de empresário. Então, não tinha motivo pelo qual facilitar a vida do empreendedor. Este governo tem convicção de que a iniciativa privada é que move o país, e não o governo. E nós estamos fazendo um ajuste em tudo que tem no governo para que nós possamos ter um ambiente de negócios mais saudável e num ambiente competitivo, onde, por meritocracia, os melhores serão os maiores vencedores. Bem, eu quero dizer para vocês que país que nós recebemos em 1º de janeiro. Peço desculpa a vocês, porque vocês conhecem todas essas informações. Ao longo do tempo, vocês conhecem todas elas. A única coisa que eu fiz foi compilá-las, para, em alguns minutos, a gente verificar todas essas informações simultaneamente. O que estava nas contas do governo no dia 1º de janeiro de 2019, quando lá chegamos. Bem, nós chegamos e encontramos uma Constituição, a Constituição de 1988. O Brasil foi governado pela social-democracia nos últimos 30, 40 anos. Foram os sociais-democratas que governaram esse país, desde a saída do governo militar. Então, essa Constituição que denominam de Constituição Cidadã, contém essa aberração. As pessoas têm 90 direitos, mas apenas 7 deveres. Esse é o legado que nós recebemos da social-democracia. Talvez devido ao governo militar anteriormente, que tentou verificar infraestrutura, obras, outras coisas, deixou o social de lado. Quando chegou a social-democracia, focou no social para sempre, e esse foco no social gerou isso que eu vou mostrar para vocês. Olhem esses números, gente. Eu nem vou ler para vocês. Olhem esses números. Assustadores. Olha o emaranhado tributário a que nós, empresários, somos submetidos pelo Estado. Eu demorei a perceber, confesso. Tivesse eu percebido mais cedo, teria tomado atitudes diferentes na minha vida mais cedo. Eu sempre enfrentei a concorrência, e é bom que exista concorrência para que você exercite a sua capacidade, sua inteligência, suas estratégias e verificar a sua capacidade de superação. Eu sempre imaginei que os meus concorrentes eram as empresas de aluguel de carros. E eu descobri mais recentemente que o maior problema na minha vida empresarial não foram meus concorrentes. Meu maior problema na minha vida empresarial foi uma instituição que se chama governo, Estado, que ele é feito totalmente contra o empresário, contra o cidadão. Um Estado gigantesco que perturba a nossa vida.
E eu gosto muito das palavras do presidente Jair Bolsonaro. Olha a intuição desse homem. Nós precisamos tirar o Estado do cangote do cidadão e do cangote das empresas. Não tem tradução melhor do que isso. É prazeroso saber que nós temos um governo que reconhece que o Estado está no cangote das pessoas e das empresas. Descobri tardiamente que o meu maior problema na minha vida empresarial foi o governo e o Estado. Se o Estado, pela sua natureza, é um mal necessário, temos que tê-lo do menor tamanho possível para que possamos controlá-lo. Então, chegamos no governo, encontramos esse volume. Imagina, um advogado por dia tem que ler 46 normas por dia. Ele vai passar o dia lendo as normas que foram editadas. Ele não consegue trabalhar. Então, isso aqui é o legado de um Estado centralista, um Estado socialista, um Estado regulador, um Estado que inferniza a vida do cidadão e do empreendedor. Tanta legislação para uma carga tributária que era, em 1937, 12%, nos anos 70, 20%, e hoje chega a 35%. Mas não é só 35%. Como o governo federal tem um déficit de 7%, a carga tributária é 35% mais 7%, que ele gastou, deve, aumentou a dívida, 42%. Vejamos a carga tributária de 42% em apenas 5 exemplos, ok? Itália, 42%. França, 42%. Suécia, 42%. Áustria, 42%. Bélgica, 42%. Ou seja, meus colegas empresários, a carga tributária do Brasil é de Suécia. De um país que é o welfare state, cuida do cidadão do nascimento até a morte. Não tem favelado, tem segurança, boas escolas, saúde para todos, universalizada. Por que nós não temos isso? Se a nossa carga tributária é 37%. Má alocação dos recursos pelos sociais-democratas, que nos últimos 30, 40 anos passaram pelo governo. A verdade tem que ser dita. E nós da economia estamos tendo esse discurso. E eu aceitei vir falar para vocês. Porque eu precisava denunciar isso para vocês. Vocês precisam saber que país que nós recebemos em 1º de janeiro. Nós estamos sempre bem acompanhados nas pontinhas dos gráficos. Sempre na ponta extrema, pior, não na melhor. E bem acompanhados. Estamos lá com Camarão, Bangladesh e Paraguai. Ao número de horas que o Brasil gasta, ele gasta quase 2.000 horas para se recolher os impostos. Olha, gente, o que a social-democracia nos legou? Porque a social-democrata não gosta de capital, não gosta de empresário, não gosta de empresa, não gosta de lucro. E pensa que o governo é que gera emprego. O governo não gera emprego. Então, esses governos que aqui passaram foram muito descuidados com a classe que produz nesse Brasil, que são as micro, pequena, média e grande empresas. Mas, tanto emaranhado tributário, 4 trilhões de contencioso, ou seja, o emaranhado gera, de alguma forma, inconsistências, e o que os empresários têm que fazer? Recorrer à justiça, fazer depósito judicial e tentar verificar os seus direitos. 4 trilhões de contencioso. Acredito que uma boa parte disso não é devida, e muito mais pela voracidade da Receita. Empresário é tratado às vezes até como bandido, como um malfeitor, quando ele é fiscalizado. Não se parte o Estado, no princípio da boa-fé, àqueles que geram emprego e riqueza no país. Aí o nosso ministro diz, nossa carga tributária já é elevada demais. Não haverá aumento de carga tributária neste governo.
Isso é um mantra para nós. Bem, nós tivemos um crescimento de PIB, o maior crescimento de PIB dos anos 40 até os anos 80 foi o Brasil. Um PIB médio de 7,3%, que é um PIB de Japão dos anos 70, PIB de China de hoje. País que mais cresceu. O que aconteceu com esse país de 1980 para cá? 80, coincidentemente, vamos fazer a conta. 80 para 19. Quanto que é? 39. Quem governou o Brasil nesses 39 anos? Social-democracia. A social-democracia assumiu o país. E olha o que aconteceu. Gente, nós precisamos denunciar isso. A sociedade brasileira precisa saber o que fizeram e que país que nós recebemos hoje pela primeira vez. Eu gosto de brincar. Em 519 anos, pela primeira vez, os liberais têm 4 anos para poder fazer alguma coisa. E qual que é o histórico da Europa? A social-democracia vem, populista, gasta muito benefício, arrebenta com as contas do Estado. Quando arrebenta com as contas do Estado, chegam os liberais. Ficam 4, 8 anos no governo. Sempre tem arroxo, tem dificuldade, tem reforma da Previdência. Então, na hora que consertam as contas, vem a esquerda, com o canto da sereia, prometendo 1000 coisas, engana a sociedade e volta ao poder e destrói as contas de novo por 8, 12 anos. E os liberais são chamados de volta para consertar as contas. Pela primeira vez, os liberais chegam ao poder no Brasil para consertar as contas. E nós vamos consertar as contas. Dos países emergentes, o Brasil com pífio 2,2 contra os nossos pares 4,9. Ou seja, perdemos a corrida com os emergentes. Turquia, África do Sul, China. Perdemos a corrida com os emergentes. Eu gosto muito desse gráfico. Esse eu tenho vontade de andar com ele no bolso. O estado que mais produz no Brasil, um estado espetacular, o estado de São Paulo, que se encaixasse ele na Europa, seria um grande país europeu. Encaixasse ele nos Estados Unidos, seria um dos 5 maiores estados americanos. É o estado que mais produz. Mas tem a metade da renda per capita de Brasília. Pessoal, a social-democracia, isso não foi num ano, não. Um governo fez isso? Não. Isso foi construído ao longo dos anos. A renda per capita de Brasília é o dobro da renda do estado que mais produz no Brasil. Por favor, façam uma reflexão, vejam se isso faz sentido. E como reverter isso agora? Quantos anos vão gastar para reverter isso? 20, 25, 30 anos para reverter isso. O IPEA já fez as contas. Menos que 20 anos, impossível reverter isso. Ou seja, plantaram algumas coisas para esse governo e para os próximos governos que nós não conseguiremos resolver. Daí, o nosso ministro gosta de falar, nós queremos mais Brasil, menos Brasília, mais município, mais estado, menos governo federal. E daí vem o pacto federativo, que seria levar o dinheiro direto para o município e para o estado, para que estes não fossem a Brasília com pires na mão, pedindo dinheiro. Aí o déficit, que eu mostrei para vocês, 7% do PIB mais 35%, dá uma carga tributária de Suécia, 42%. Senhores, façam uma reflexão, por favor. Carga tributária de Suécia. Talvez um dos 5 países mais modelos do mundo que nós temos, de qualidade de vida do cidadão, tem a mesma carga tributária brasileira. Onde alocaram os recursos os governos anteriores ao nosso? Eu gosto desse quadro. Esse quadro ele é horrível. Durante o período em que os militares estiveram no governo, nós tivemos um investimento de 6,4, 6,4, foi caindo gradualmente. E, depois que entrou a social-democracia, que foi Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma, temos hoje menos de 1,7% de investimento. Ou seja,
Toda a arrecadação de 42% é feita para poder gastar no custeio da máquina. E não sobra dinheiro para investir na infraestrutura ou melhorar a qualidade de vida do cidadão. Má alocação de recursos pelos governos que nos antecederam. Enquanto o Japão tem no pipeline $40 mil por habitante de investimento em infraestrutura, $40 mil por habitante, o Brasil tem apenas $2 mil por habitante. Ou seja, nós não temos investimento em infraestrutura, porque todo o dinheiro foi gasto com salários de servidores, essa pesada máquina, corrupção, má alocação dos recursos, que eu vou mostrar para vocês em seguida. Aí eu disse para vocês, olha que interessante, em 1980 está a Constituição Cidadã, ok? Só para lembrar, Ulisses, Mário Covas, Aécio Neves, Alckmin, todos sociais-democratas. O PT, naquela época, votou contra. Então, uma parte da social-democracia ficou de fora. Porque tem a social-democracia populista com o PT, social-democracia nacionalista com o Itamar, social-democracia progressista com a FHC. Então, todos eles eram sociais-democratas. O Brasil perdeu a corrida com os emergentes. A nossa produtividade por trabalhador continuou a mesma, desde a Constituição de 88. E olha, os nossos pares, Chile, Turquia, México, Coreia, foi tudo embora. E nós ficamos para trás. Triste. Muito triste ver isso. Por favor, nós não vamos conseguir arrumar isso em 4 anos de governo. Por mais crédito e voto de confiança que vocês deem a este governo, nós não resolveremos isso em 4 anos. Tivemos uma greve de caminhões no ano passado, que atingiu o PIB, infernizou a nossa vida. Por que tivemos uma greve de caminhões? Para os petistas, cada beneficiário de um programa de governo, FIES, caminhoneiro, qualquer um, gera de 3 a 5 votos. Então fizeram um programa de venda de caminhão. Vendeu-se muitos caminhões. O filho do caminhoneiro comprou um caminhoneiro, o vizinho do caminhoneiro comprou um caminhão também. Não tinha carga para poder transportar. Não tinha o PIB não cresceu. Olha, gente, as pessoas não sabiam, não conheciam a economia. Claro que ia se eclodir na frente, daí a pouco, na hora que as prestações tivessem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vencidas, e o cara em casa, sem dinheiro para poder alimentar a família, ia dar no que dá, no que deu. É isso que foi a greve dos caminhoneiros do ano passado. Vocês precisavam ter esses números para vocês saberem a má alocação de recursos. É como se fosse uma bomba de efeito retardado que fizeram e estourou no governo Temer. Dívida bruta do governo. Gente, olha ali a Dilma, 2013, olha lá a Dilma, o ponto mais baixo, que era 50% do PIB, a dívida. Olha o que a gerentona deixou para nós. 79%. A dívida foi de 50% para 79%, ela quase dobrou em relação ao PIB. Olha a responsabilidade desses governantes. De uma certa forma, nós temos culpa. Todos nós aqui temos culpa. Porque nós vimos isso acontecer. Nós devíamos ter ido para a rua mais cedo, para não deixar isso acontecer. Hoje, nós agimos diferente. Os movimentos hoje são mais audaciosos e nós aderimos aos movimentos hoje. Então, de uma certa forma, hoje nós somos muito mais atentos. Graças a esse risco que nós tivemos, esse risco petismo que teve no Brasil. O Brasil está sempre bem acompanhado. Nesse caso, sempre na ponta do gráfico, na ponta ruim. Nesse caso, está perto do Egito, da Argentina e do Paquistão. Gente, olha a dívida bruta dos países. O Brasil é a segunda maior dívida bruta do mundo. Esse é o país que nós recebemos, gente. E temos uma dívida líquida hoje
de 3,8 trilhões, que pagamos só de juro 350 bilhões por ano de juro, cujo dinheiro poderia ser 350 bilhões para construir creche, estrutura, saneamento, melhoria da merenda escolar, computadores para todas as crianças de periferia, melhorar o Bolsa Família, enfim. E essa despesa do governo, 35%, vai para a Previdência. Nós devemos, de alguma forma, entender que... sempre que eu falo assim, o Brasil está sempre na extremidade ruim, ok? O maior programa de transferência de renda do mundo é do Brasil. Transfere renda da sociedade, da base da pirâmide, para um grupo de privilegiados. 1 milhão de funcionários públicos. Alguns aposentam entre 29 mil reais no executivo, 30 mil no judiciário, 31 mil em outros órgãos de governo federal. E nós, a sociedade privada, que geramos emprego e produzimos, temos uma média de aposentadoria de R$ 1.300. Olha o que eles fizeram gradualmente. Eles foram transformando de tal forma e se defendendo. E temos o maior programa de transferência de renda do mundo. A distribuição de renda está ruim, tem que aumentar imposto, tem que fazer isso com o empresário ou com o rico. O maior problema da distribuição de renda do mundo, do Brasil, é um país concentrador de riqueza, que é o Brasil. Que também recebemos esse legado. A nossa segunda maior despesa são os juros, que consomem 19% da arrecadação. E em seguida, a folha de pessoal e encargos, 18%. Bem, resolvemos. Olha a nossa previdência em relação a todos os países. Todo mundo com a vida mais ou menos bem resolvida. Nós estávamos com a vida desse jeito. Por sorte, nós conseguimos fazer uma boa reforma da previdência agora. Bem, gente, estou dizendo números para vocês. Durante o governo petista, o número de servidores passou de 500 mil para 800 mil. Agora eu pergunto para vocês, melhorou a qualidade de serviço público para nós? Melhorou a segurança? Acabou a fila de hospital? Sem que houvesse contrapartida. Houve um brutal aumento, porque 300 mil funcionários, vezes 3 ou vezes 5, vai ser 900 mil ou 1,5 milhão de votos. É isso que fizeram. Gosto muito também desse aqui. Reparem que não tem fundo de empresa privada, né? Petros é o fundo da Petrobras, Funcef da Caixa, Previ do Banco do Brasil, Postales do Correios. 61 bilhões de furo nós encontramos de 1º de janeiro. Gente, 61 bilhões de furo. Você vai pagar um pouquinho, a sua empregada doméstica, o pipoqueiro que estava ali na porta. A sociedade brasileira vai pagar 61 bilhões. Para quem? Para aqueles funcionários que trabalham na Petrobras, na Caixa, na Previ e no Postales. Transferência de renda da sociedade de 210 milhões de brasileiros para um grupo seleto de 250 mil funcionários. Nós precisamos dizer essas verdades. Não dá mais para esconder o sol com a peneira. Nós vamos pagar essa conta. Essa é a parte da patrocinadora, que é o governo federal. Essa é a nossa parte. Como pode Vocês já ouviram falar em rombo em fundo de pensão privado? Se tiver, vocês me mostrem, por favor. Não existe isso. Porque as coisas públicas, em princípio, são de ninguém. E os governos que passam... Só para lembrar, o Postales, gente, é aquele fundo que comprou títulos da Venezuela. Só para lembrar, aquele descalabro chegou. Porque nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Gosto muito também desse gráfico. A linha de baixo é os juros que o BNDES emprestou. A linha de cima é os juros de mercado. Trocando tudo em miúdo, nós transferimos 196 bilhões de reais de nós, a população, do pipoqueiro, da sua empregada doméstica, do seu vizinho.
Nós transferimos para JBS, Cuba, Venezuela e outros emprestando dinheiro barato. 196 bilhões aplicados no Minha Casa Minha Vida, não teria nenhum brasileiro sem casa. Nenhum brasileiro ficaria sem teto. Opção, alocação de recursos. A social-democracia preferiu privilegiar os campeões nacionais e fazer relações internacionais à custa do cidadão brasileiro. Não parou ainda não, gente. Eu vou parar aqui agora que eu estou com medo de alguns estão passando mal, estou vendo. O Estado se mete a ser banqueiro. Perdemos 27 bilhões com a Odebrecht. Imagina 27 bilhões em creches para crianças de 3 a 6 anos na periferia para que as mães pudessem trabalhar. 27 bilhões em coletes à prova de bala, melhor armamento e computadores para os nossos policiais, melhores viaturas. Resolveria 100% do problema de segurança brasileira em termos de equipamento. Imagina 27 bilhões no SUS, melhorando equipamentos, melhorando a qualidade dos quartos, ampliando quartos do SUS. Nós preferimos emprestar para uma empresa. E eu assustei, eu tenho que contar isso para vocês. Um dia, era umas 9h30 da noite, falei, deixa eu beber um café. Aí eu fui numa copinha. Cheguei na copinha, tinha um café já um pouco frio, tudo bem. Na hora que eu olho no lixo, eu vi um saco de plástico. E eu assustei. Eu não acreditava no que estava vendo. Peguei o saquinho de plástico, li e fotografei. Porque algumas pessoas poderiam não acreditar. O café que nós tomamos na esplanada, que eles chamam de 8666, café da licitação, café ruim de terceira categoria e frio, horrível café da esplanada. A Odebrecht. Até o café a Odebrecht nos enfiou. Até o café. A Odebrecht. Gente, olha que ponto que chegou esse país. Por favor, gente, daqui para frente, depois dessas informações, essa informação é pública. Se você entrar no ministério, você vai ver essa palestra, você pode baixar, ela é pública. Esses dados são todos informações verídicas, reais, com fonte. Faça uma reflexão sobre esses números que estou mostrando para vocês. O estado de calamidade que nós recebemos nesse país. Daí, nós vamos desalavancar o BNDES, vai ser menos banco e mais desenvolvimento. Não vai mais emprestar para empresa média nem grande. Só empresta para startup, pequena empresa, microempresa, mas não vai emprestar para empresa média e grande. Empresa média e grande vai buscar dinheiro onde toda empresa devia buscar. No banco mais próximo que você tem. $12 milhões de desempregados. E aqui eu tenho uma novidade para contar para vocês, que vocês já sabem, mas vocês não fizeram essa avaliação. Só tem desempregado na iniciativa privada. Não tem desempregado no serviço público. Só a iniciativa privada é que paga a conta. Tentamos agora reduzir horas dos servidores públicos para reduzir salário. Os outros servidores do Supremo fizeram o quê? Não pode. Essa é a sociedade injusta que a social-democracia construiu. Olha o país que nós recebemos. Gente, nós estamos aqui reunidos num evento, um seminário, hoje, amanhã. Alguns vão sair daqui, vão tomar um chopp, outros vão jantar, outros vão assistir um filme. Assim é a vida. Um Vietnã por ano no Brasil, em homicídios. Um Vietnã por ano. E para nós já é normal. Um Vietnã por ano. O país de maior número de homicídios do mundo. Nós somos o campeão de homicídios. A outra linha vermelha é por cada 100 mil habitantes, mais de 30 homicídios. Rapidamente, eu vou só correr rapidamente para vocês verem aqui. Olha o Brasil, a colocação do Brasil no índice de desenvolvimento humano, de direitos de propriedade. Imagina, direito de propriedade, é a coisa mais sagrada que tem, a coisa é sua, e você não tem segurança. Liberdade de expressão, liberdade econômica, global de competitividade, doing business,
Sempre o Brasil está nas pontas dos gráficos, mal acompanhado. Nesse momento ele está acompanhado pelo Paquistão e Etiópia em abertura comercial. Gente, é isso que nós recebemos. Em 4 anos, não vai ser possível fazer aquilo que a gente gostaria. Não tem mágica na economia. Uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Nós estamos dando os primeiros passos e esperamos que o próximo governo possa continuar o trabalho que nós estamos fazendo. E tem um artigo 173 dizendo que o Estado não pode ter empresa nem competir no mercado. Então, os governos, todos que passaram por nós, violaram a Constituição. Todos os governos que nos antecederam violaram a Constituição. Onde estava o Supremo? Onde estavam os órgãos de controle? Onde estava a oposição? A nossa Constituição foi violada. Nós temos empresas de cartão de crédito, banco, seguradora, resseguradora, empresa de chip de orelha do boi. Nós temos um punhado de coisa. Violando a Constituição brasileira. A Constituição que eles fizeram. Esse número de estatais não é 440, deve estar próximo de 700. O BNDES está fazendo uma nova pesquisa, devemos ter no Brasil cerca de 700 estatais. Eu vou dizer para vocês, vocês vão prestar atenção no número que eu vou mostrar. Quando nós chegamos, tinha 134 estatais. Esse é o número de estatais no final de cada governo. O número de estatais que nós temos, as 134 são essas aí. Eu gosto também desse gráfico, dá vontade de andar com ele no bolso. Essas estatais, que são dependentes, ou seja, o governo tem que subsidiar, custaram nos últimos 10 anos 160 bilhões. O que você não faria com 160 bilhões na sociedade brasileira? Você colocaria luz em todas as cidades do Brasil, seriam iluminadas a LED. Todas as cidades do Brasil seriam iluminadas a LED. Não, eu acho que vou ter que passar 5 minutos, tá? E o que eu queria dizer para você é o seguinte: o rombo de fundo de pensão 61, subsídio de BNDES 196, Odebrecht 27, dependendo. Jogamos fora 444 bilhões. Jogamos fora. Social-democrata não entende economia. Entende? Não sabem alocar recursos. Locam recursos de maneira perversa, de que aquele recurso alocado não gera substância para a sociedade. Então, eu gasto do meu tempo, senhores, 80% do meu tempo. Eu tenho uma agenda e durante 2 semanas eu cronometrei o tempo que eu gasto em desconstruir o passado. Eu gasto 80% do meu tempo. E apenas 20% eu estou tentando construir, pavimentar a estrada do futuro naquilo que me compete. Que é a minha secretaria de desestatização, desinvestimento e mercados. E como consertar tudo isso? É o que vocês estão querendo ouvir. Eu já impactei vocês demais com esses números, alguns com as feições tristes, preocupadas, acenando de um pouco de, puxa vida, que ponto que nós deixamos esse país chegar, mas pelo menos vão ver agora a luz do fundo do túnel. 4 ministérios formaram hoje o Ministério da Fazenda. Nossa secretaria é essa de verde. A nossa missão é reduzir o tamanho do Estado. Nós temos 205 estatais. Não, Salinha, agora mesmo você falou 134. Lembra que eu mostrei para vocês? Dia 1º de janeiro? Descobri mais 75 a semana passada. 75. 45 no Brasil, SPS, e 30 no exterior. Descobri semana passada por um acaso. Porque na relação de estatais não constava o nome da Pasadena, nem o nome da distribuidora de combustível do Paraguai. Eu achei estranho. Aí fomos fuçar. Achamos mais 75 estatais. Então o Brasil tem, não é 184, é 205. Olha o monstrengo que nós construímos, gente. E o objetivo da nossa secretaria é vender estatais, vender subsidiárias, vender participações, vender imóveis, para poder reduzir a dívida e o tamanho do Estado. Aqui, se vender todo o valor potencial desses ativos, dá R$1 trilhão. Nós vamos vender aquilo que a sociedade achar que deve vender, aquilo que o Congresso achar que deve vender, e que o presidente achar que deve vender.
Se quiser vender tudo, eu entrego 1 trilhão à União. Se não puder vender alguma empresa, Petrobras, Banco do Brasil, ok, entrego 1 trilhão menos o valor da empresa. Mas eu tenho 1 trilhão para entregar. Depende do mandato que você me dá. No meu mandato hoje não consta essas empresas. As empresas não estão em discussão neste presente momento. Ministro Guedes, em Davos, fala o seguinte: nós vamos vender 20 bilhões de dólares de privatizações. Eu falei, ministro, da próxima vez que você for falar, vamos combinar um número antes, me liga, não solta o texto não, porque às vezes meta tem que ser negociada, não pode ser meta imposta. Então, deu essa meta de 20 bilhões. E o que nós já estamos fazendo? Bem, já vendemos isso aqui, ó. Já vendemos ações do IRB, vendemos a nossa distribuidora de gasolina no Paraguai. Imagina, o Estado tinha uma rede de postos de gasolina no Paraguai. Imagina, vender gasolina no Paraguai, vende gasolina no Uruguai. Nós não temos gás encanado em Belo Horizonte, mas nós temos gás encanado em Montevidéu, da Petrobras. Por que não fizemos, então, a canalização do gás em Belo Horizonte do que em Montevidéu? Vendemos ações da Petrobras, vendemos a TAG, IRB, o resto do IRB, Neoenergia, a BR Distribuidora, algumas concessões, e dos 20 bilhões, nós estamos hoje no dia 18 de setembro, nós já atingimos 19,3 bilhões da meta, e a semana que vem, com a conclusão da Liquigás, nós passamos então a meta dos 20 bilhões. Temos que... Nós temos que já começar a conversar na meta de 2020, porque começa um novo período e nós vamos vender um outro grande lote de estatais no ano que vem. Bem, só para vocês saberem, tem 17 estatais à venda hoje, são essas aqui, aprovadas pelo presidente, aprovadas pelo ministro, então temos 17 estatais à venda hoje, ok? O pipeline nosso que está à venda, que vão eclodir em 2020 e 2021. E as prioridades do governo não se limita à reforma da Previdência de 1 trilhão, não se limita a reduzir a dívida em percentual do PIB, e não se limita a suspender concursos para novos servidores. Nós temos que digitalizar o governo e não aumentar mais servidores públicos. E nós vamos, nesse momento, há diversas ações já realizadas. Reforma administrativa, acordo Mercosul-União Europeia, liberdade econômica, abertura do mercado de gás, do mercado de aviação. No Brasil, empresa estrangeira não podia ter controle de companhia aérea. Olha o ranço da esquerda, olha o ranço. Quebramos esse monopólio uns 4 meses, tudo bem, sem problema nenhum. As ações das companhias aéreas valorizaram. Tivemos a redução da alíquota de depósito compulsório pelo BC, liberação de fundo de garantia, Banco Público Federal devolvendo os empréstimos ao governo, fizemos 13º Bolsa Família, ficha limpa para cargos nomeados, pente fino do INSS, governo digital e as NRs do trabalho. Um dia eu recebi uma fiscalização no meu Aras, eu tenho um Aras próximo de Belo Horizonte. Deu 76 itens eles chamam de na infração não. Notificação, 76 itens. Vocês não imaginam certos itens o que era. Então é o seguinte, o que é? Proteção demais, deu aquilo, menos competitividade, direito demais, 90 direitos, somente 7 deveres. É o resultado disso aqui que nós estamos pagando. Por isso que empreender no Brasil é difícil. É o fiscal do meio ambiente, é o fiscal da prefeitura, é o fiscal da Anvisa, é o fiscal o tempo todo no cangote do empreendedor. Como se fosse um bandido se instalando aqui. A liberdade econômica vai dar uma melhoria nisso aí. E tem andamentos aqui que vale a pena a gente ver, porque é um ambiente de negócios. Ó. Nós temos a melhoria do ambiente de negócios, a reforma tributária, a reforma trabalhista, outra reforma trabalhista nós vamos fazer, a integração ao CDE, Pacto Federativo, reestruturação financeira dos estados, capitalização da Eletrobras, choque de competição no mercado financeiro pelo BC, privatização do mercado de crédito, reforma do Estado, cessão onerosa, novo marco legal de saneamento, novo marco legal de comunicação. Nós estamos abrindo o mercado. Nós estamos facilitando a vida do investidor. E tudo isso aí, gente, precisa de lei, precisa passar pelo Congresso, tem que ir negociando, sabe?
nós temos visto uma grande sensatez do Congresso. Basta ver a reforma da Previdência que foi aprovada. Então, ou seja, o nosso Congresso é sensato e vai aprovar todas essas reformas. E surgem os primeiros efeitos. Pela primeira vez desde 2003, o crédito privado volta a ser o maior crédito do mercado em vez do público. Ou seja, nós estamos enxugando os bancos estatais e permitindo que os bancos privados é que corram risco de crédito, que a gente não tem que emprestar 27 bi ao Odebrecht. CDS, ontem, 121, o mais baixo CDS que nós tivemos até hoje, 121 ontem. Por isso que o nosso juro baixou hoje. Então está aqui o juro de 5,96, que não é 5,96, baixou o juro hoje. E de fato, com juros baixos, o mercado da construção voa. Então, por isso que é importante nós termos uma inflação baixa, ter as contas públicas ajustadas, gastar menos do que arrecada, coisa que somente os liberais têm esse cuidado. Porque os outros populistas preferem gastar, dar jeitinho nas contas, fazer bicicletas, fazer pedaladas, mas se não souber fazer conta, e se a despesa não for menor do que a receita, sempre teremos problema. Já finalizando, o número de homicídios caiu 22%, gente. Só de chegar Bolsonaro, já caiu 22%. Invasão de terra, teve uma este ano. Uma invasão de terra. Só de chegar um presidente que tem moral e cuida dos valores da família, da sociedade e dos costumes. Invasão de propriedade privada é crime. Aí o pessoal está todo de barba de molho. Nós temos um presidente, gente, que eu disse para vocês que, pessoalmente, as pessoas não têm que ser igual. Eu tenho muita gratidão, porque eu estou aqui hoje por causa dele. Se tivesse o concorrente dele ganhado, eu talvez não estivesse aqui. O nosso presidente é intuitivo. É uma pessoa fantástica. É um indivíduo correto. É um indivíduo que quer o bem do país. E as pessoas ficam preocupadas com o comportamento do presidente. Eu estou mais preocupado com os valores do presidente. Nós não temos que ter um presidente absolutamente o melhor presidente de todos os tempos. Tudo impecável em todos os seus pontos. Não. Nós temos que ter um presidente que é um ser humano, um homem de carne e osso, mas que está conduzindo o Brasil para o rumo certo. O Brasil era uma locomotiva atolada no brejo. Imagine desatolar uma locomotiva do brejo. Nós desatolamos essa locomotiva e colocamos em cima do trilho com a reforma da Previdência. Agora, com todas essas reformas, a locomotiva está no trilho e vai seguir no caminho da prosperidade. Isso nós devemos a esse presidente. Bem, tudo isso vai permitir transformar o Brasil numa sociedade aberta, plural, democrática, no caminho da prosperidade. Mas, se nós não reduzirmos esse gigantesco Estado, que é obeso, lento, burocrático, oneroso para nós cidadãos, e inferniza a nossa vida. O Ministério não permitiu escrever inferniza. Mas eu posso falar. Está lá, interfere, porque está publicado. Mas eu só falo, inferniza a vida. Nossa vida é infernizada pelo Estado o tempo todo. Então nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Meus caros colegas empresários, eu vim aqui lhes dar uma satisfação do que nós encontramos e do que nós estamos fazendo. É lamentável que um governo entregue para outro um país tão esfrangalhado quanto esse que nós recebemos. Mas estamos convictos que nesses 3 anos e 3 meses de governo que ainda temos, vamos fazer muito para mudar brutalmente as contas desse país e transformar o Brasil num país onde as pessoas possam ser mais felizes. Obrigado. Boa noite. Nossos agradecimentos ao senhor Salim Matar pela brilhante participação neste evento. Muitíssimo obrigado, doutor Salim.
nós pedimos a atenção de todos para a programação dos eventos técnicos nos dias 19 e 20 de setembro, disponíveis no site minascom.com.br. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e o Sistema Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais agradecem a presença de todos e convidam para o desenlace da fita de abertura da Praça do Concreto, seguido de coquetel no foyer deste auditório. Obrigado, tenham todos uma ótima noite.